Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, nós vamos dar continuidade à programação de estudos da nossa Casa Cantinho de Jesus, da reunião de desobsessão. Estamos estudando de forma sequencial o livro dos médiuns e nos encontramos já na segunda parte, dentro do capítulo 16, onde o codificador Allan Kardec vem tratando dos médiuns especiais. É o título deste capítulo. A partir do item 191, daremos, então, prosseguimento aos esclarecimentos, ensinamentos propostos por Allan Kardec e a espiritualidade superior para entendermos os mecanismos da fenomenologia mediúnica, do intercâmbio espiritual entre o plano físico e o plano espiritual e o plano físico. Neste capítulo, Kardec está mostrando para nós as especificações das variedades de faculdades que o medianeiro ou o médium possa vir a ter e exercer. Lembrando a todos que ele vai dividir os médiuns em duas grandes categorias: os de efeitos físicos, que nós já estudamos, e os de efeitos inteligentes ou intelectuais, ao qual nós estamos estudando agora. E neste item 191, ele vai abordar de forma específica os médiuns que trazem a característica de psicografia, ou os médiuns escreventes. A variedade dos médiuns psicógrafos, ou escreventes. Aqui no item 191, ele vai falar para nós sobre o modo de exercer, como que o médium possa vir exercer essa faculdade. Bom, ele vai dividir a variedade dos médiuns psicógrafos de forma mais ampla e que nós teremos oportunidade de estudar. Apenas para entendermos, ele vai dizer, primeiro, o modo de executar. Segundo, o desenvolvimento da faculdade, isto é, como que se pode desenvolver essa faculdade por psicografia. Terceiro, o gênero e particularidades das comunicações que o médium psicógrafo possa vir a ter. Quarto, as qualidades físicas do médium. Então, é um item interessante, porque ele vai mostrar para nós se o tipo ou o biotipo físico do médium tem algum tipo de interferência ou não nas comunicações. E quinto, as qualidades morais do médium. Então vejam bem que Allan Kardec está subdividindo a variedade da mediunidade por psicografia em 5 pontos: o modo de executar, o desenvolvimento da faculdade, o gênero e a particularidade de cada comunicação, a qualidade física do médium e a qualidade moral do médium. Hoje, nós vamos apenas trabalhar o item 191, porque essa divisão ele vai abranger outros itens, e nós vamos trabalhar hoje o 191, que é justamente o modo de executar. Como que um médium psicógrafo ou escrevente executa essa faculdade? Bom, nós já estudamos
em itens anteriores, em capítulos anteriores, ele vai subdividir a faculdade de psicografia em médiuns escreventes ou psicógrafos, onde ele define é aquele que tem a faculdade de escrever por si mesmo sob uma influência de uma entidade espiritual. E ele pode executar da seguinte forma: mecanicamente, semi-mecânico, intuitivo, pode ser por polígrafo, por poligrafia ou por poliglota. E também médiuns e letrados. Então vejam bem, ele está subdividindo essa variedade da faculdade do médium escrevente em médium mecânico, semimecânico, intuitivo, por poliglota, por poligrafia e por iletrados. Bom, os médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos, nós já sabemos, nós já estudamos. Então, ele está apenas reforçando, mais uma vez, essa ideia. A tal ponto que ele vai colocar aqui, após a descrição, o item ao qual já foi trabalhado por ele. Por exemplo, médiuns escreventes ou mecânicos, ele vai dizer aqueles cuja a mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escrevem. Esses médiuns, ele vai dizer que são muito raros. Como que funciona isso? Então, a pessoa se assenta diante de um papel e de um lápis, ela vai colocar e, de repente, por uma força, por um impulso, ela vai pegar o lápis e começar a escrever sem ter consciência daquilo que está escrevendo. E isso de forma irresistível. Ela pode até fazer uma força em não querer escrever, mas a ação do espírito sobre as mãos e o braço é tão forte que ela não conseguirá ter um domínio e o espírito dita, então, aquilo que ele quer repassar. Esse tipo de mediunidade, hoje, ela tem ficado cada vez mais rara. Já era a época de Kardec. Mas hoje, passado já um bom tempo, ela continua ainda muito rara. E por que isso? Devido ao próprio desenvolvimento de cada um de nós do ponto de vista intelectual e moral. O próprio desenvolvimento da doutrina espírita na atualidade do mundo facilita, de certa forma, o intercâmbio entre os dois planos, o físico e o espiritual. Então, quando uma pessoa, para dar um exemplo, chega a uma casa espírita, ela não chega completamente, vamos dizer assim, leiga de tudo. Ela chega tendo uma ideia de que na casa espírita poderá haver comunicação ou manifestação de espíritos. Ela sabe. Qualquer pessoa sabe. Ela não pode ter um entendimento, um conhecimento, pelo fato de ignorar como que se dá as manifestações. Mas de ouvir falar, ou até mesmo por intermédio de filmes, ou de algumas colocações por terceiros, ela então traz um pensamento preconcebido ao adentrar pela primeira vez na casa espírita. E aí ela chega na casa espírita e ela vai se deparar, por exemplo, com um salão, uma recepção,
e ela vai ter o entendimento de que as manifestações não é da forma como ela concebeu, ou da forma como os outros falaram para ela. Quem chega, por exemplo, no cantinho de Jesus, pela primeira vez numa reunião pública, não vai ver manifestação de espírito, vai. Na terça-feira, que é a reunião pública de nossa casa, nós fazemos o estudo na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo e na segunda parte do Livro dos Espíritos. Embora temos, na terça-feira, uma orientação por psicografia, a pessoa que chega à casa pela primeira vez, ela não vê como que se dá a manifestação. Ela vai se assentar no salão e vai ouvir uma palestra, um estudo referente a um tema doutrinário e evangélico. Então, quando ela começa a estudar de forma profunda e participar mais ativamente da casa, ela pode ser convidada a educar ou desenvolver a sua mediunidade. Então, esse desenvolvimento nós vamos ver no segundo tópico, que está a partir do item 192. E aí pode acontecer que ela, então, inicie essa participação. Vamos levantar essa hipótese. Na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, nós temos um dia específico para a educação da mediunidade. É às quartas-feiras. E, durante um tempo de estudo, de preparação, essa pessoa é convidada a entrar em uma sala, a se assentar numa mesa, e o dirigente, então, vai iniciar os primeiros movimentos para que ela possa, então, ter este contato primeiro com as manifestações espirituais. Pode acontecer que ela já tenha uma mediunidade já aflorada, como muitos dizem, saindo pelos poros. E lá ela vai conseguir ter um equilíbrio e canalizar essas energias. Mas se ela ainda não traz uma faculdade aflorada, ela terá a oportunidade na sala mediúnica, após ter passado por uma preparação, de obter uma manifestação. Então vamos imaginar que ela se assenta, é colocado um papel na frente dela, e com lápis, e nada vem na mente dela. E ela fica ali sentada, olhando para o papel, olhando para o lápis, não tendo nenhum tipo de ideia na mente que possa escrever algo, e de repente ela começa a sentir um formigamento no braço e nas mãos. E por um ato involuntário, sem que ela o queira, ela pega o lápis e começa a escrever. E ela vai fazer força para não escrever e vai escrever. E sai, talvez ali, primeiramente, uma frase. Ou 2, 3, 4 frases apenas. Ela não vai receber um ditado. Pode acontecer que sim. Que foi o caso de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, quando se assentou numa mesa, ao participar de uma sessão mediúnica, ele sentiu justamente esse formigamento no braço e nas mãos, e de forma irresistível ele começou a escrever, mas escreveu vários ditados. Aí é diferente. Porque era a espiritualidade já despertando o médium para a missão ao qual hoje nós sabemos que ele teve aqui na Terra. Bom, esse é o médium mecânico. Então, ele vai executar a psicografia dessa forma.
E essa faculdade, ela vem se tornando cada vez mais rara. Dificilmente você acha nas casas espíritas um médium completamente mecânico, que vai psicografar simplesmente desta forma, executar dessa forma. O mais comum é os médiums semimecânicos. E quem são os médiums semimecânicos? Como que ele executa o intercâmbio sob a influência do espírito? A mão se move involuntariamente. Então, é semimecânico. A mão vai se mover, ou seja, ele vai sentir também o formigamento nos braços, na mão, vai pegar do lápis e vai começar a escrever. Só que tem um detalhe. O mecânico, ele não tem consciência nenhuma daquilo que escreve. Já o semimecânico, conforme Kardec vai nos dizer, ele passa a ter consciência das palavras e das frases à medida que ele vai escrevendo. Ou seja, ele não traz nenhuma ideia preconcebida na mente. Mas a partir do momento que ele começa a escrever, antes de escrever, no campo mental dele, o espírito dita aquilo que ele tenha que escrever. Então, ele passa a saber antes da escrita no papel a palavra ao qual vai escrever. Esse é o médium semimecânico. Conforme Kardec vai nos afirmar aqui, são os mais comuns. Então, hoje, o modo de executar a psicografia nas casas espíritas da forma mais comum são os médiums semimecânicos. Temos também um médium intuitivo. E quem são eles? Os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, vejam bem a diferença. No mecânico e semimecânico, a mão age de forma involuntária. Só que no mecânico ele não sabe o que vai escrever, e no semimecânico ele começa, ao escrever, formar no campo mental as palavras. Ele sabe antes, ele tem consciência daquilo que está escrevendo. Já o intuitivo, os espíritos vão se comunicar por ele através do pensamento. E a mão, de forma voluntária, ele passa a executar uma escrita. E aí Kardec vai trazer aqui para nós que eles diferem dos médiuns inspirados, que não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado ou provocado. Por exemplo, o médium intuitivo, ele vai receber da espiritualidade uma intuição para escrever sobre alguma coisa. E à medida que ele vai escrevendo, as palavras fluem de tal forma que quando ele termina, ele já escreveu ali 2, 3, 4, 5 folhas. E nada havia no seu pensamento, depois que ele ler a mensagem, daquilo que ele escreveu. Então, isso também é muito comum, que pode ser determinado e provocado pelos espíritos. Então, hoje nós temos também muitos médiuns intuitivos. Agora, vejam bem, Adriano, mas isso não pode ser ruim para a doutrina? Claro que não. Porque nós estamos falando da manifestação do plano espiritual para o plano físico. Nós não estamos abordando aqui o conteúdo. O conteúdo é outra coisa.
mas a manifestação em si, a fenomenologia de como ela pode ser executada. O dirigente da reunião, ao término da mesma, ele vai justamente analisar as comunicações e vai fazer as orientações necessárias, a fim de que os médiuns ali presentes possam se educar com equilíbrio e cada vez mais desenvolverem as faculdades ao qual eles possuem. Aqui no caso, a de psicografia, que Kardec está evidenciando. Nós vamos observar aqui no Livro dos Médiuns que Kardec coloca entre parênteses os itens, porque já foi estudado. E aí ele vai abordar os médiuns polígrafos. O que vem a ser médiuns polígrafos? Aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Então, vejam bem que coisa interessante. O médium psicógrafo, no momento da execução ali, da manifestação por psicografia, dependendo da faculdade e da especificação que ele traz, a escrita será a mesma que o espírito comunicante tinha quando estava encarnado. Ou seja, a letra sai no papel, não a letra do médium, mas a letra do espírito, a forma como o espírito escrevia quando se encontrava encarnado. É uma variedade da execução da mediunidade por psicografia. Isso é muito interessante, porque é uma forma de comprovar, de atestar que quem está se comunicando é realmente um espírito fora do corpo físico e não algo que venha da imaginação ou da fantasia do médium, como à época de Kardec era muito comum nós termos esse tipo de situação por parte de pessoas que queriam justamente denegrir essa colocação da espiritualidade, em afirmar a possibilidade de que a alma, ao deixar o corpo físico, pode se comunicar com aqueles que estão no corpo físico. Então, muitos tentaram negar esta realidade. E o médium polígrafo, ao executar a escrita com a forma, com os caracteres das letras, das palavras, conforme o espírito tinha quando encarnado, é um atestado, é uma comprovação da realidade espiritual. Os médiuns poliglotas. O que vem a ser médiuns poliglotas? É aqueles cuja a faculdade... Agora, vejam bem, agora Kardec está ampliando não somente para o campo de execução psicográfico, mas como também psicofônico. Os médiuns poliglotas são aqueles que falam e escrevem em línguas que lhes são desconhecidas. Pelo menos na reencarnação atual. Então, vamos levantar a hipótese aqui que o médium está lá, assentado numa mesa mediúnica, e, de repente, aproxima-se dele uma entidade e passa a ditar. E ele escreve tranquilamente, só que numa outra língua, em um outro idioma, que ele, como encarnado, desconhece.
Por exemplo, ele pode escrever em inglês, sem nunca ter estudado o inglês, pelo menos nessa existência. Ele pode escrever em italiano, em chinês, em japonês, ou uma língua antiga, sem nunca ter estudado nada. Só que essa forma de executar, para que haja justamente uma sintonia do espírito para com o médium, e o médium possa realizar essa escrita de uma forma tranquila, espontânea, no modo de execução, o espírito vai ativar em seu campo mnemônico aquilo que está guardado de reminiscências passadas, ao qual ele já vivenciou uma experiência em uma outra encarnação dentro da fala e da escrita deste idioma ou dessa língua que o espírito está se comunicando. Então, o espírito vai ativar em seu campo mnemônico uma lembrança que está guardada, que no plano consciente da vigília, como encarnado, ele não se lembra. Para que isso aconteça, nós vamos ter em conta que o espírito terá um trabalhinho a mais. Por isso que, às vezes, é muito raro nós encontrarmos psicografias de médiuns em outros idiomas que ele desconhece. Médiuns iletrados. O que vem a ser médiuns iletrados? Os que têm a faculdade de escrever sem saber ler ou escrever. Pai Delano, como assim? Realmente, existem médiuns que, do ponto de vista físico, são analfabetos, isto é, não sabem ler nem escrever. E como que ele consegue, então, executar uma psicografia, um ditado, poder escrever até um livro, se for o caso? É uma variedade da mediunidade de psicografia na sua forma de executar. Bom, mas se ele é iletrado, ele é analfabeto, da mesma forma que o poliglota, nesta existência. Aí o espírito vai ativar no seu campo mnemônico lembranças, reminiscências de um passado ou de uma encarnação em que ele sabia ler ou escrever. Aí vamos observar que vai ser mais trabalhoso esse tipo de comunicação. Mas é possível? É. Porém, conforme Kardec vai colocar, isso é muito raro. Devido à dificuldade material que o espírito, durante a comunicação, terá que vencer na sintonia com o médium. Mas é possível essa forma de execução? Ou seja, um analfabeto executar uma psicografia, um ditado de um espírito? É possível. Conforme Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos atesta. Mas é muito raro. Bom, sim. Olha só, a prova disso é o próprio Chico, né? Eles falam, o Chico não tem assim, não tinha uma formação que eles falam, né? Que ele não tinha uma formação, parece que ele tinha a 8ª série, parece que é uma coisa assim, não era? Eu não sei qual... A 4ª série de grupo. É. A 4ª série. Né? É o que seria... Hoje mudou, né? Hoje está meio diferente. Mas a minha época também, era a 4ª série. Aí ele teve só até a 4ª série de um grupo. Agora, pensa bem, primário. O Chico, ele psicografou tantos livros
livros, inclusive até científicos, que a gente vê falando sobre coisas profundas. Olha só, o Chico escrever o próprio a perfeição do português de Emmanuel. Como que Emmanuel escreve bem e tal, o Chico escreve, né? Todos os livros que o Chico escreveu foram coisas de muita cultura, né? Maravilhoso isso. Foi. Aquele livro, por exemplo, pegar 2 exemplos de 2 livros do Chico, ao qual você está aí dando essa abordagem. Evolução em 2 Mundos, pelo espírito André Luiz, e Mecanismos da Mediunidade. Nossa, são livros altamente difíceis de ler e até mesmo de compreender, porque trazem terminologias científicas. Sim. Então, isso mostra o quê? Ele mandou ver. Que se o Chico tinha apenas a 4ª série de grupo, como que ele poderia trazer terminologias de cunho científico? Ele colocou palavras ali que ele nunca tinha ouvido falar na vida. É verdade. É verdade. Apenas para que nós possamos observar, inclusive claramente essa realidade da fotografia. Oi? Inclusive o inglês, né, Delano? O inglês que ele não tinha, e ele tinha psicografias dele em inglês, escrito de trás para frente. Tinha. Né? Essas mediunidades aqui, psicografia, todas essas mediunidades o Chico trazia educadamente. Podemos dizer que ele era iletrado, assim, eu falo assim na gramática, que ele não tinha, né? A gente sabe que as edições corrigem, mas o Chico, ele entregava as mensagens de uma forma que Emmanuel, com sua cultura, já ajudava, né, no que Chico trazia, que Chico apresentava como mediunidade. Sim, agora vejam bem, é interessante nós observarmos que o objetivo com que a espiritualidade vai trabalhando na forma de executar também vai depender do médium e dos esforços em que ele emprega para estar aprimorando essa execução. Então, nós vamos lembrar aqui a todos que o Chico, embora ele apresentou dificuldades no início e também no encaminhamento da sua mediunidade, mas ele foi trazendo um equilíbrio e uma disciplina ao qual nós sabemos que ele tinha, porque ele jamais parou, desde quando conheceu a doutrina espírita, de ler, de estudar e de se aprimorar. Ele não teve uma formação, digamos, do ponto de vista físico, da escolaridade, qual muitos hoje têm ou tiveram. Por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, o José Raul Teixeira, eles tiveram uma escolaridade. Eles tiveram uma oportunidade de trabalharem um nível intelectual nessa área de instrução escolar. Agora, o Chico não teve. Dizem que Pode falar, Eunice. O Divaldo Pereira, ele não teve também, não. Ele falou que tem um curso de datilografia. Ele é formado em datilografia. Não, mas ele estudou. Igual o Chico. Mas depois ele... Sim, mas depois ele teve que aprimorar. A tal ponto que se ele não aprimorasse, ele não conseguiria escrever. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que ele dá sempre esse exemplo. E quando ele começou a falar, da forma como ele falou, pela primeira vez, em uma cidade, onde ele foi convidado a falar, e de repente ele falou, ele foi empurrado para falar. E ele falou, mas não foi ele que falou. Ele falou mediunicamente, quem falou foi o espírito. Sim. Aí todo mundo ficou, né? Como se diz,
nossa, quem é esse? Como que ele fala e tal? Aí ele foi convidado para falar de novo. E aí ele foi falar. Só que ele contou que, no momento que ele falasse, ele poderia entrar em transe e o espírito falar por ele. E aí, o se deu espírito mal. não chegava, ele começou a ficar nervoso, uma multidão ali esperando que ele iniciasse a fala, e ele vai dando desculpa aqui, desculpa ali, até que o espírito se aproxima e fala: olha, eu vou falar só dessa vez por você, mas da próxima vez, se você não estudar e não se comprometer a estudar e se aprimorar, você vai passar vergonha. Verdade. Então, a partir desse dia, o Divaldo jamais deixou de estudar. E ele diz que todos os dias ele faz a leitura de pelo menos uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pelo menos uma. Todos os dias. Da mesma forma, o Chico. Ele nunca deixou de estudar, porque nós conhecemos o Chico daquilo que é apresentado. Mas e os bastidores? O dia a dia? Será que nós conhecemos? Conhecemos muito pouco. Delano. Então, ele se esforçou para chegar à conclusão que chegou. Delano, é rapidinho. Eu acho muito importante esses ensinamentos do Divaldo, porque tem um ensinamento dele que eu achei muito interessante da psicografia dele. Porque ele conta que ele estava fazendo um dos livros que ele estava escrevendo, ele disse que durante o período que ele estava psicografando, apareceram duas entidades para ele. E eles vieram pela sintonia da música que ele ouvia enquanto psicografava. Só que essas duas entidades conversaram com ele, deram algumas instruções, fizeram uma solicitação para ele de atendimento a uma filha aqui na Terra que estava com problema, deu para ele telefone para ele ligar, e ele disse que ele, com uma mão, continuava psicografando o livro, e a outra mão ele escreveu o telefone que ela passou. Agora você vê, Delano, com a outra mão, ele escreveu o telefone. É verdade. Anotou tudo direitinho, anotou o nome dela, entendeu? E assim, e a outra mão continuou, a mão direita continuou psicografando. Né? A gente vê que a qualidade mediúnica, a educação, a concentração no trabalho que é preciso que seja feito, ele já havia adquirido e conquistado ali, né? Com certeza. E o equilíbrio do médium. Então, vejam bem, à medida que nós vamos nos esforçando, nos disciplinando, nos aprimorando, a espiritualidade, ela vai, como se diz assim, confiando mais em nós para certos tipos de trabalho. É bom que deixe isso claro. Agora, vai depender de cada um de nós. Cada um vai observar a si mesmo e vai trabalhar consigo mesmo. Aqui no Livro dos Médiuns, Kardec ele vai mostrar justamente essa variedade dentro da mediunidade e psicografia, como de outras faculdades, como a psicofonia, por exemplo, que é uma das mais comuns, juntamente com a psicografia, hoje, né, na atualidade, mostrando a forma de executar, pelo menos nesse primeiro ponto que nós trabalhamos. Então, essa forma de executar pode se dar conforme Kardec aqui descreve no item 191 de O Livro dos Médiuns, através da forma mecânica, semimecânica, intuitiva, poliglota, poligrafa, né, por poligrafia, ou de forma iletrada, que representa aquele médium que não tem o entendimento ou o conhecimento no plano físico da escrita e da leitura, mas que pode executar uma psicografia. Isso é possível. Bom, então nós vamos terminar, lembrando que a partir do outro estudo,
nós iniciaremos o item 192, que é o segundo ponto que Kardec vai trabalhar, que é o desenvolvimento da faculdade. Então, ele aqui mostrou, primeiramente, a execução, de que forma o médium pode executar a escrita. O segundo ponto é como que essa escrita pode ser desenvolvida. Nós vamos abordar isso no próximo estudo, que é a partir do item 192. Ok? Então, nós vamos fazer a leitura final Acabou, Delane? do livro Palavra. Oi? Pena que acabou. Já acabou. Já acabou. Né? Porque esse estudo a gente está mantendo ele em média de 40 minutos. Lá no cantinho é só 30. Né? Mas como nós estamos fazendo de forma virtual, mantendo aí em média de 40 minutos, 45 minutos. Tá bom? Estamos ganhando um pouquinho, pelo menos, né? Ganhando um pouquinho no tempo é bom. Oi? Ganhar um pouquinho no tempo aí é bom. Verdade. Mas fechamos. Mas vamos fechar esse item por hoje, para a gente, né, pensar, trabalhar conosco, como que Kardec, em comunhão com a espiritualidade, foi trazendo para nós as informações com relação à mediunidade, para que nós possamos observá-la em nós, de como nós nos encontramos na atualidade, mediante as oportunidades que a Casa Espírita nos oferece, principalmente aqueles que participam de uma reunião mediúnica, seja de desobsessão, seja de tratamento, seja por orientação. Verdade. Então, é um convite. Verdade. No livro Palavras de Vida Eterna, nós estamos, então, no item 170, ou capítulo 170, que traz o título Conta Pessoal. Então, nós vamos ler, logo em seguida faremos a prece, ok? E lembrando a todos que quando estivermos lendo o livro Palavras de Vida Eterna, nós fazemos a leitura dele dentro da sala mediúnica. Então, é uma oportunidade para os médiuns ostensivos ou não se concentrarem, projetar o pensamento para a sala mediúnica ou para um salão da casa espírita e ali irradiar para o ambiente boas vibrações, boas energias, que a espiritualidade vai somar conosco e canalizar essa energia mediúnica que o médium traz para aqueles que necessitam receber energias positivas no plano espiritual, tanto quanto no plano físico. Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 170, título Conta Pessoal. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra, que há muito já desterraste do espírito. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza, de um instante para outro. Se te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. Se nada mais podes dar ao necessitado, além da migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece
quem te acuse de sovinice. Se te corriges decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la, há quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Se te recolhes gentileza e a serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma. Observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos, no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue, de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, diante dessa lição, faremos a nossa prece final, agradecendo a Jesus e a espiritualidade benfeitora e amiga de nossa casa Cantinho de Jesus. A esses nossos irmãos que tanto têm nos auxiliado, que tanto têm estado conosco, muitos até quase que diariamente, dependendo de cada situação. Que possamos oferecer essas vibrações através da oração, em forma de gratidão a esses nossos amigos espirituais da Casa Cantinho de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra como no plano espiritual. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe nossas ofensas, assim como nós temos aprendido a perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo o mal, porque somente em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre, que assim o seja. Então, uma boa noite para todos, que Jesus possa